E aqui eu vou, hoje, fazer apenas uma aplicação desse aspecto da santificação. Que hoje, neste dia, no Brasil, a gente está vendo aí duas coisas efervescentes envolvendo crianças. Uma de maneira disfarçada e ampla, mesmo assim pecaminosa, e outra de maneira tenaz, específica, cortante, e a gente está vendo os crentes sem dó das crianças. Essa parte me escandaliza. E é legal falar isso aqui porque, por exemplo, eu estou diante, de uma mulher grávida. E aí, ser criança é confiar em Deus. E confiar em Deus te leva a algumas ideias absurdas. Porque é absurdo para quem anda com lógicas humanas, mas é totalmente cabível para quem confia em Deus. E ser criança, eu não posso tratar ninguém com preconceito, mas eu preciso confiar naquele que se revelou a mim. É em nome dessa confiança, é em nome dessa minha relação com ele que eu preciso ser um biruta como João Batista e dizer certas coisas que as pessoas não querem que eu diga, porque a humanidade é correta demais para ouvir a voz de Deus. Mas se eu tenho Deus na minha torcida, se Ele que é o autor da minha vida e é o meu torcedor, eu sou um blasfemo se eu não vou falar as coisas que Ele me fez entender para falar. Nossa, por que eu estou falando isso tudo? Porque mesmo diante de uma mulher grávida, o que a gente faz que envolve criança? A gente romantiza a fecundação. Todo espermatozoide que entrou no óvulo é obra de Deus. E não é. Eu sei que isso é palavra que só se entende depois que eu estiver morto. Mas não é. Um espermatozoide que entrou no útero de uma criança de 10 anos de idade, até que Deus se revele, porque eu me relaciono com Deus, é porque Ele se revela. Qual é a blasfêmia dos religiosos? Eles se relacionam com Deus e não querem ouvir o que Deus tem a dizer sobre coisas bizarras. Porque se o povo do Antigo Testamento perguntasse a Deus, é assim mesmo, Senhor? Ele falaria. Aí hoje o povo que idolatriza a Bíblia não pergunta a Deus, Senhor. O que a gente faz? A gente com medo de julgar Deus, a gente esmaga a menina. Porque uma pergunta de criança é aquela que pergunta, por que o dente é branco? Eu tenho uma pergunta de criança para fazer para o meu papai do céu. O senhor está mesmo no pinto de um estuprador de criança? Para enfiar um espermatozoide no útero dela e aquilo virar um neném? O que a religião faz? Entrou no espermatozoide, é a obra de Deus. Eu sou uma criança, velho. A única coisa que eu posso fazer é amar uma menina que está grávida diante de mim pedindo socorro. Porque eu sou uma criança. O amor de Deus me envolveu. Aí, o que a religião fala? Não, mas e o feto? Ele não tem culpa. Aquilo só chegou até ali porque uma juíza, uma promotora, um poder público foi empurrando as coisas com a barriga, Foi empurrando o que estava na barriga dos outros. Porque se fosse na barriga da juíza, ela estava morto. Se fosse... O André Valadão fez uma declaração hoje, blasfema. E aí a gente precisa evocar para os nossos dias o espírito de Elias. André Valadão, tu é profeta do Senhor mesmo? Você é profeta do Senhor mesmo, André Valadão? Filho do Márcio Valadão, homem honrado? Então se você é de Deus, sentença contra André Valadão. Se você é de Deus, pela sua frase dita em público contra uma menininha, Deus vai te corrigir em público. Se Deus não te corrigir em público, é porque você não é de Deus. Sentença, é assim. Nossa, você falou uma grande besteira. Beleza. Eu sou fã, seguidor de um Deus que foi morto por causa de besteiras. O meu Deus falou assim, destruir esse santuário em 3 dias eu construirei. Ele nem se preocupou de provar aquilo concretamente. Foi crucificado por causa dessa frase idiota. Agora, a minha besteira tem fundamento. Eu estou aqui torcendo pelo senhor André Valadão de que ele seja homem de Deus. Homem de Deus como Caio Fábio, pecou em público e é corrigido em público. Homem de Deus como o pastor Milton Ribeiro, o pastor Gilmar Santos, eu acho que eles são homens de Deus. Pecar em público, vão ser corrigidos em público. Homens de Deus como Davi, pecou em público, foi corrigido em público. Porque santificação é entender que sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós aqui devemos muito a Deus diante de Deus. Agora,
aquilo que você faz em público, zombando de pequeninos em público. Por isso o discurso de Jesus termina em escândalo, né? Ai daqueles por meio de quem vier o escândalo. É quando você tem uma juíza que conhece a lei, ela descumpre uma lei. A lei brasileira dá direito automático em qualquer tempo ao aborto numa criança, porque todo toque impróprio em criança já é chamado por essa mesma lei de estupro. Porque a gente não faz ideia da confusão mental e do horror. Aí a juíza levou tudo para o organismo. Você está bem? Ah, está bem. Não tá doendo, não? Não são dores físicas, imbecil da lei. São dores psicológicas, são abortos existenciais. Quem está falando aqui é um psicólogo. Eu atendo pessoas que escaparam de um aborto e nasceram de estupro. Eu não conheço nenhuma que viva feliz. Por quê? Essa pessoa quer dizer, e o feto? Beleza, vamos salvar a vida do feto. Alguém descobre que esse feto é filho de estupro. Aí, vizinho dessa família que vai adotar, gente dentro da família que vai adotar, o padrasto que vai adotar, o pastor que vai adotar. Eu atendo atualmente pessoas no consultório que nem precisaram ser filhas de estupro, foram filhas de um outro tipo de estupro, que sofreram de maneira atroz por meio de lideranças cristãs que diziam para ela, ah, você é filha de estupro mesmo, você deve ser uma maldição, vem aqui. E aí a pessoa tenta pedir socorro. Eu lembro que eu ainda estudante de psicologia, a gente foi atender um estágio coletivo e eu briguei com o pessoal lá na hora da reunião de estágio. Porque eu fiz uma pergunta que eu puxei a resposta da menina e ela lá respondeu ao grupo como é que as coisas aconteciam. E essa menina começa a contar pra gente que ela tinha sido estuprada até pelo comissário da infância. A mãe batia tanto nela, porque ela suspeita que ela é filha de estupro, aí a mãe espancava tanto ela com fio elétrico, com um monte de coisa, e aí o poder público foi resgatá-la, foi trazer para Belo Horizonte. No caminho, o comissário da infância e juventude estuprou ela. E ela vai contando detalhes da cena. E o comissário está aí, impune. Aí a menina contando isso, os estudantes de psicologia estão assim, gente, mas alguém fala isso assim na primeira sessão? Eu falei, gente, não vamos ser psicólogo mesmo, é? Eu vou ficar julgando uma pessoa que está abrindo o coração desesperado, outra pessoa vai assim, mas isso deve ser fantasia. A pessoa está numa sessão, ela precisa ser ouvida. Quem não consegue ouvir o que está sendo dito, e se for engano? A gente vai ter tempo, a gente vai ter sessões, a gente vai ter um monte de coisa. É porque a maldade é tão bizarra que quando a criança tenta contar, parece até mentira. E ela dá conta relutante. Será que eu não estou inventando? Para você ver que a pessoa está com um nível de consciência, né? Mas eu lembrei disso porque aí os outros comentários, vindos tanto de estudante quanto de outras pessoas. A fulana, estou falando de filhas de estupro, que a sociedade tratou de fazer sobreviver. Fulaninha se acha gostosa, né? O vizinho comeu ela, o pai comeu ela, o irmão comeu, o pastor, todo mundo olha para ela, se acha gostosa. O que eu estou querendo dizer? Que nós que não somos Deus, e graças a Deus eu só posso ser ser humano, eu tenho que amar uma criança de 10 anos que está grávida de um estupro, estava no pinto ungido do estuprador de um menino de 10 anos. É o Senhor mesmo que enfiou um bebê na barriga de uma criança de 10 anos? Por que crente consegue pensar em feto e não pensa na criança? Não adianta você falar isso aqui. Vão demonizar quando isso aí for para público. Mas eu acho legal isso, a lei brasileira é muito boa. Graças a Deus parece que o Ministério Público vai tratar de fazer autorização. Porque eu sou tão criança e eu creio tanto em Deus, que se Deus entender que um produto de um absurdo desse tem de vir à existência, ele sai voando no hospital. Vira até testemunho. Mas em geral não é isso que eu vejo não. O discurso é, não, eu estou pensando na vida. Aí a frase do André Valadão. Ah, juiz agiu errado. Olha, não é porque a menina é uma criança que o feto deixou de ser uma vida. Correto. Primeiro que ele errou, né? Ele como pastor, deveria saber das leis. A juíza errou. A lei garante aborto automático a essa criança, independentemente da gestação. E segundo, ele fala de vida para banalizar a criança. Que é o que a gente faz no mundo dos homens, né? A gente fala muito de vida porque a gente quer banalizar a criança e a mulher. A criança e a mulher.
A criança é a mulher. Aí eu falo de vida. Quer dizer, quando é feto humano, ainda que colocado na barriga de uma criança por um estuprador, aí eu vou lutar pela vida. E a dane-se a menina. Isso é difícil de entender. Eu estou aqui semeando para o futuro. Para as crianças que vão se converter. Porque essa geração já ficou maldita, amaldiçoada pelas ideias cristãs que geralmente não tem nada a ver com Cristo. Então esse é o primeiro evento que envolve crianças que está acontecendo hoje. O Ministério Público, graças a Deus, tem gente honesta lá, né, estão tentando determinar o abortamento. E é para você fazer uma situação dessa que é uma situação macabra. Eu reconheço que o feto não pediu para vir à luz. Mas entre um feto e uma menina, eu sou um ser humano. Eu preciso olhar para Deus e falar, Senhor, eu só dou conta de amar a menina. E o feto, se o Senhor entender que ele vai ter de vir à luz, porque o Senhor é quem vai guardá-lo, é o Senhor que vai fazer. Porque criança confia no pai, mas os adultos confiam nos próprios métodos. E aí, ó, estão batendo na menina. Né? Assim, o vídeo, né, que eles publicaram vai virar aula. Vamos pegar a frase que faz aquela juíza, vai virar aula. Fora a maldade que depois também eles fazem de tentar inquirir, né, a criança, a ficar falando o que aconteceu para várias pessoas que... E né, vão julgá-la, assassina, ela tem que ficar lembrando é uma vida. Tudo, lembrando e relatando tudo. No lugar. A gente não aguentaria um dedo nas regiões onde o sol não bate. Parece que a menina, além de ter sido estuprada várias vezes, acho que foi por um tio de novo, né? Geralmente é tio, irmão de mãe que faz esse tipo de coisa. Tem que carregar aquele produto. Não, quando eu nascer a gente vai levar embora. Vai levar embora para fazer sabe lá o que com esse bebê. Porque enquanto a gente está falando aqui, o que está tendo de bebê sendo experimentado... Ah, não, o importante é que não abortou. Eu não sei o que é pior, se esse feto ser abortado ou ele agora virar ratinho de laboratório aí, mundo afora. Né? Então Deus está olhando para essas coisas, a religião não consegue olhar para essas coisas. Quer falar? Não. Esse é o primeiro evento que envolve crianças, que é o evento descarado. E aí Jesus está assim, ai de quem fizer tropeçar um desses pequenos, e o André Valadão, quando ele faz uma frasezinha tão curta como a bomba atômica, BUM! Porque a frase dele contém uma banalização à criança. Não é porque ela é uma criança que o feto deixou de ser uma vida. O que ele fala? Isso. Perguntar para ele, você achou que a juíza agiu correto no caso da criança de Santa Catarina? Olha, não é porque a menina é uma criança que o feto não deixou de ser uma vida. E ó, lacrou, lacração da desgraça vinda da boca de um pastor. Porque esse pastor, que é o mesmo que recebe bandido na casa dele para fazer cerimônia para rir do Brasil, porque ele mora fora do Brasil. Rico, poderoso. Olha, eu tenho o maior carinho e respeito pelo Márcio Valadão, pela Ana Paula Valadão, e tento ter pelo André Valadão. Mas ele é um homem que está do seu conforto. Está muito maravilhoso, muito pop. E aí, o que eu posso torcer para um cara desse que eu acho que é de Deus? Que o Senhor o arranque dessa altura das idolatrias. Porque os últimos atos de André Valadão foi receber o jornalista Alan dos Santos, boca profana, lábios impuros, um ser nojento. Ele recebe ele na casa dele, no evento cristão. Chama o Eduardo Bolsonaro, que é um bandido profano, criminoso, para dar palestra conservadora. É esse mesmo cara que fala assim, não é porque ela é uma criança que o feto deixou de ser vida. Filosofia do diabo. Porque, como diria João, né? Se eu não consigo amar uma criança barriguda de estupro a quem eu vejo, por que eu vou alegar amar um feto que eu não vejo? Porque ainda tem as fantasias que eles fabricam, né, no imaginário popular. Porque as tecnologias de abortamento, no caso desses, não causam sofrimento nem para a menina e nem para o feto. Porque eles primeiro fazem o feto dormir e ele nem sentiu como... Ah, eu sei, inocente. O feto não é inocente porque ele nem sabe que ele existe. Inocente é a menina, que teve um pinto maldito dentro dela várias vezes, que deve estar ouvindo poucas e boas de familiares. Essa menina precisa ser amparada, mas a sociedade não consegue amar essa menina com o discurso da vida. Aí, outra pergunta, mas pastor André,
E se fosse a sua filha? Eu ia cuidar dela e a gestação ia até o fim. Primeiro que ele está mentindo. Se uma filha dele ficasse grávida, acho que ele não tem filha, né? Mas se ficasse grávida, vocês iam ver a hipocrisia operando. Ele ia dar um jeito de eliminar, né? Porque esses caras são os mesmos caras que acham que um filho feito antes do casamento tem uma maldição. Quanto mais um filho feito de estupro, vocês acham que esse pensa o quê? É todo um discurso contraditório, mas qual que é o segredo da contradição? Tem a ver com isso que Jesus falou. É só para não contemplar a menina. É só para isso. É puro ódio existencial à mulher. Então essa é a primeira parte de um evento envolvendo crianças que Jesus fala, ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Então quem é de Jesus e faz tropeçar um pequenino, tem de experimentar o seu ai, que é um ai que salva. E entender essas coisas é santificação. Porque eu entendo essas coisas e estremeço por dentro para que eu não caia numa coisa dessa. Mas eu preciso desejar a salvação do pastor André Valadão. E a salvação dele passa por isso, meu filho. De toda a palavra frívola que é falada, você vai dar conta dela no dia do juízo. Por isso, então, é melhor dar conta dela agora. Feliz foi Davi que deu conta disso na vida e não pós-morte. Por isso que ainda que meu discurso seja bizarro, ele é muito mais carregado de amor, embora a performance não pareça amorosa, do que a do André Valadão, que parece uma performance prática, amorosa e curta. Mas é cheio de ódio a menina. O pessoal tava perguntando assim, cadê a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos? Temos uma ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos. Cadê você? Direito da criança. Aí a ministra se pronunciou hoje. Eu nem sei o nome dela, mas ela é um clone de Damares. A Damares é um exemplo de uma criança que foi molestada por tios cristãos, sofreu muito na infância, mas aí aquele evangelho que torna a pessoa 2 vezes mais filho do inferno, ela pegou todo esse sofrimento dela, Jesus salvou a vida dela, ela viu Jesus na goiabeira, tudo aquilo que as pessoas fazem chacota, mas eu creio na experiência sincera daquela criança Damares, mas ela vai crescendo no meio de evangélicos venenosos. Aí o que ela faz? Ela não usou a dor dela para acudir crianças. Ela usa a dor dela para esconder mulheres e crianças dentro de embriões. E ela nem consegue entender a blasfêmia que é essa atitude dela. Porque ela está por trás dessas resoluções. Ai, a menina foi estuprada, né? Ah, mas você sabe, essas crianças de hoje devem ter feito por onde? Vai ver que gostava do tio. Blasfêmias contra as crianças é blasfêmia contra Jesus. Por isso que ele fez questão de pegar uma criança e pôr no meio. Aí a ministra, que é o clone dela, se pronunciou hoje. Ai, que vocês estão expondo a criança, que isso é um processo para ser em segredo de justiça, agora vocês expuseram de maneira criminosa. Graças a essa exposição, que não foi criminosa, porque foi por um meio de comunicação legítimo, que é o The Intercept, é graças a essa exposição que as pessoas boas que tem na sociedade estão clamando para que a justiça seja feita à menina. Mas a ministra da Mulher está preocupada que o processo da juizinha, amiguinha dela, vazou. E está chamando isso de crime. Nenhum pronunciamento acerca da menina. Né? Aí é isso, é crente de direita. Eles camuflam a verdade, transformam a verdade de Deus em ideologia, adorando a criatura em lugar do Criador. Tudo isso para quê? Para proteger um governo profano, uma ex-ministra profana, uma juíza profana. E todas essas pessoas se chamam povo de Deus. Aí eu me lembro do profeta Isaías. Todos os dias o meu nome é blasfemado nesse povo por causa de vós. O que eu posso desejar para essas pessoas que se dizem servos de Deus e estão fazendo isso no poder que adquiriram? Que sejam transformados, seja lá o que isso signifique. Mas Jesus concorda comigo quando ele fala, olha, é melhor entrar no céu toda quebrada, ministra da Mulher, do que perfeita ir para o inferno. Então eu só posso desejar que você entre no céu toda quebrada. Parece desejo de vingança, né? Mas tem uma criança precisando. Uma não, esse é o caso que ficou famoso. Tem um tanto de criança clamando por isso, que está vendo como é que o poder público age? Ah, vocês não sabem.
que essa juíza causou para muitas outras crianças que a gente nunca vai ficar sabendo. Que mãe que vai pedir socorro a uma juíza depois do que aconteceu? Então a punição tem que ser precisa, porque como disse Jesus, judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, ou seja, o que eu falei como homem, eu quero que vocês falem. Ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Quando eu entendo a dor de uma criança, eu estou dando meu primeiro passo na santificação. Porque eu estou me separando. Eu estou confiando só em Deus. Criança confia só na mãe. Criança confia nos seus responsáveis. E um adulto cheio do Espírito Santo só confia em Deus. E santificação é isso. É esse pensamento bizarro, mas ninguém vai poder falar que aqui não tem confiança em Deus. Quem Deus quiser que nasça, vai nascer, mas eu tenho competência humana de cuidar de uma criança. Né? E aí, falava-se tanto que as crianças estavam, né, expostas num político comunista, e agora as nossas crianças estão sendo massacradas todo dia. Saiu uma pesquisa aí agora, são mais de 16 mil meninas grávidas de 2020 para cá, todas antes dos 12 anos. Ou seja, esse caso modelo que vem a público poderia socorrer outras 16 mil. E aí você não consegue entender por que o Brasil está essa desgraça, né? Porque esse povo quer... Por que Deus não guardou a menina do estupro? Porque você, tendo a chance de guardar das consequências disso, está zombando dela. Pois a criança Deus vai guardar, mas Deus vai cobrar da juíza, vai cobrar da ministra, vai cobrar do ex-ministro, vai cobrar do pastor, vai cobrar do valadão. Porque, como disse Jesus, os seus anjos, os anjos das crianças, intercedem por elas no céu. Né? Porque as mesmas bocas que perguntam por que Deus não guarda a criança, é a mesma boca que não quer socorrer a criança. Que Deus queria guardar essa criança, sobretudo, através de você, juíza do inferno. Deus queria guardar essa criança através de um pastor André Valadão, lá na vida boa que ele está levando nos Estados Unidos. Porque quando ele se pronuncia assim, ele não acabou com a vida de uma criança, ele acabou com a vida de pelo menos 16 mil que estão em mesma situação. E Deus não vai cobrar? E eu não vou desejar que o meu papai do céu não cobre? Eu quero que o André Valadão seja salvo. O Brasil está precisando do espírito de Elias. E por que não dizer do espírito de Jeú? Ah, é assim que vocês entendem que Deus é? Então ele vai vir do seu alto e sublime trono falar a língua que vocês entendem. E entender essas nuances, essas necessidades, essas especificidades do tempo e espaço, é também santificação. Por que é santificação? Porque o que eu estou falando aqui, ele corta, está fazendo algum corte aqui. Principados e potestades sabem onde é que essa palavra nossa vai chegar. Por isso que é santificação. Então nós tivemos aqui uma santificação, tipo pesquisação, pesquisa participante. Pensando em santificação, estamos aqui gerando realidades. Que aqueles que creem em Deus vão conseguir entender o que está sendo falado aqui. Agora, o imundo que fique imundo, o sujo que se suje, e as crianças que sejam protegidas. Amém?